Olá pessoal do blog dos concursos, né? Meu nome é Cristiana Costa, sou professora de Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar de dois assuntos importantíssimos, duas alterações de interpretação que nós tivemos agora recentemente por parte do Supremo Tribunal Federal. E para quem vai fazer algum concurso cuja organizadora seja a CESP, é muito comum a CESP pegar as decisões recentes do Supremo e cobrá-las diretamente nessas provas. Então a primeira alteração que nós tivemos, relativamente recente, do Supremo Tribunal Federal, foi em relação à união estável de homossexuais. A nossa Constituição Federal, quando ela trata da entidade familiar, ela diz que são entidades familiares aquela formada pelo casamento civil, e aí o nosso Código Civil só permite o casamento entre homem e mulher, aquela formada por um dos pais e o filho, e aquela formada pela união estável entre homem e mulher. A Constituição é expressa ao falar entre homem e mulher. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão ampliando essa interpretação do texto constitucional, passando a reconhecer também a união estável entre pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres, e com todas as repercussões que essa união estável iria gerar em cima do direito de sucessões, partilha de bens, em cima de pensão previdenciária e em cima de pensão alimentícia, para os casais que se separam. Notem que o Supremo Tribunal Federal não alterou o texto constitucional, ele simplesmente alterou a interpretação que é dada sobre o texto constitucional. Então essas questões que são relativas à interpretação do STF, elas comumente são cobradas nas provas de CESP. Outra alteração recente que nós tivemos, também em posicionamento do Supremo Tribunal Federal, foi em relação à passeata em prol da maconha. Existia uma discussão muito grande em se saber se essa passeata estaria ou não dentro da liberdade de manifestação de pensamento. A Constituição, no artigo 5º, diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas nem sempre é livre essa manifestação de pensamento. Então o Supremo tinha pacificado o entendimento de que a manifestação de pensamento ela não é livre quando tende a fazer apologia ao crime. E a discussão girava em torno disso. A passeata em prol da maconha faz apologia ao crime ou simplesmente tenta legalizar a utilização da maconha? Defender um projeto de lei que legalize a maconha. O Supremo defendeu isso, aliás, julgou isso recentemente e acabou decidindo que é livre sim a passeata em prol da maconha, por entender que ela é uma tentativa de impulsionar o Congresso Nacional a votar uma lei que liberalize a maconha. Então, se hoje cair em prova, é livre a passeata em prol da maconha, não ofende o direito constitucional da liberdade de manifestação de pensamento em relação à apologia ao crime. Então, os concurseiros eles têm que estar muito antenados nos posicionamentos do STF em relação a matérias constitucionais e nos posicionamentos do STJ em relação às matérias infraconstitucionais. E a minha dica para os concurseiros é que acompanhem os twitters do STF e do STJ. Vocês vão receber diretamente desses órgãos micromensagens pequenas relacionadas a essas interpretações e acessarão a matéria inteira caso seja interessante. Então desejo boa sorte a todos os que nos acompanham aqui no blog dos concursos e bons estudos.